Acharam, gente? Jó, capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 9, diz assim: Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Esse texto ele nos fala de esperança para aquela árvore que foi cortada. Então, quando nós desdobramos esse texto e começamos a tirar aqui elementos importantes, nós vamos entender aqui que Jó, quando escreveu esse texto, ele não está pregando ou trazendo um ensinamento. Pelo contrário, ele está aqui desabafando. Jó estava passando por uma série de situações que, aos olhos naturais, e nós conhecemos a história de Jó, aos olhos naturais, ele não tinha esperança no futuro. Imagina, tudo que ele tinha, e a Bíblia nos ensina que Jó, por permissão de Deus, ele acabou perdendo tudo que ele tinha, a sua família, as suas posses, tudo, até a sua saúde. Então, em um cenário como esse, onde tudo parece que não dá certo, é difícil nós olharmos para frente e termos um cenário otimista. É difícil nós termos esperança no nosso coração. Mas aí Jó, nesse desabafo dele, ele diz assim, porque há esperança para a árvore. E ele se imaginava como uma árvore cortada. Como que é uma árvore cortada? A gente quer cortar uma árvore que está atrapalhando, né? Que a gente está no lugar errado, está perto do muro. A gente vai lá, hoje não é machado, né? É a motosserra. Mas a gente corta o machado, o que acontece? A árvore cai, o tronco cai. E o que acontece com aquele tronco? Ele seca, e aqui o texto diz que, passando o tempo, aquele tronco seca, ele morre e vira pó. Porém, a raiz da árvore que fica no solo, mesmo que invisível aos nossos olhos, essa raiz, em algum momento, e aqui Jó está dizendo, ao menor cheiro das águas, ao cheiro das águas. O que significa ao cheiro das águas? Significa que um pouquinho de umidade já vai fazer com que aquela raiz, ela comece a gerar vida novamente. E qual é o resultado disso? Ao menor cheiro das águas, aquela raiz que está lá, adormecida, ela então começa a ter a vida gerada nela. E a consequência é que novos ramos, então, são formados. E esses ramos vão vir com mais força, mais vigor, e vão dar frutos. E frutos que vão permanecer. Então, olhamos para Jó, nesse contexto, onde ele aparentemente não tinha esperança, e de repente ele rompe aquele discurso pessimista dele, aonde os seus amigos, a sua esposa, todos olhavam a situação que ele estava passando, e ele rompe num ato de fé e diz, porque há esperança, ainda há esperança para a árvore cortada. E ele falava aquilo para ele mesmo, dizendo, eu sou como uma árvore cortada, mas ainda há esperança para mim. E só isso já nos traz uma grande lição. Nós podemos estar passando por situações de dificuldade, onde nós olhamos o futuro e parece que não há nada promissor. E nós nos sentimos como esse tronco, né, como uma árvore que foi podada, esse tronco que está ali no chão, estragando, apodrecendo, mas aqui é o menor cheiro das águas, a raiz, e aqui nos fala de nós termos raízes, essas raízes elas podem, né, ao cheiro das águas crescerem, e mesmo que a árvore tenha sido cortada, e quais são os tipos de corte que nós podemos colocar na nossa vida hoje? Perdas emocionais, perdas financeiras, ministeriais, podas que nós recebemos. Às vezes uma poda, uma planta, um morango, por exemplo, chega um momento que ele está com algum tipo de doença, ou ele está com a planta seca, tem um momento também, após a primeira ou a segunda colheita, ali que a gente tem que fazer o que a gente chama de uma poda drástica, não é? Por que se faz uma poda drástica? E o que é a poda drástica?
Não é cortar um galinho e 2 galinhos, é cortar praticamente toda a planta, porque a gente sabe que mesmo vindo aquela poda drástica, no momento certo aquela planta, né, ela vai revigorar, ela vai se revigorar, vai dar novos frutos. Então, nós olhamos para a vida de Jó, para a vida de tantos outros exemplos, e nós vamos ver que todos eles foram podados. Praticamente alguns foram cortados ali, mas foram as raízes no fundo, né, que aparentemente invisível aos nossos olhos e aparentemente sem vida, que ao menor cheiro das águas, elas brotaram e deram novos ramos, com mais vigor, com mais força. Nós vamos ler daqui a pouquinho Hebreus, que nos fala que a esperança, ela é a âncora na alma do homem. A estabilização da nossa alma, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, a âncora que estabiliza a nossa alma é a esperança. Olha que interessante. E eu gosto sempre de pensar no exemplo, né? A âncora, ela estabiliza uma embarcação. Quando o navio atraca no porto, a primeira coisa que o capitão faz é jogar a âncora. Por quê? Porque ele sabe que a embarcação não vai estar à deriva no mar. Nós conseguirmos ter a esperança e não lançarmos mão da esperança, como a Bíblia nos ensina, nós termos a esperança é nós estabilizarmos a nossa alma para que ela não fique à deriva no mar das emoções. Ter esperança. E esse texto está dizendo, que nós lemos e embasamos essa mensagem de Jó, que há esperança, mesmo para aquela árvore que foi cortada e que está com o seu tronco no chão para apodrecer e virar pó. As suas raízes estão na terra, onde os olhos não veem, mas ao menor cheiro das águas aquela raiz vai brotar. Ou seja, isso é uma analogia para a nossa vida quando nós passamos por lutas, desafios e dificuldades, quando parece que a nossa esperança está esvaindo por entre os nossos dedos. Quando nós olhamos para frente e não vemos um cenário positivo. Para quando as nossas perspectivas elas estão embaçadas. A Bíblia nos diz que há esperança. Sabe? E eu gosto de trazer exemplos. Aqui eu trouxe o exemplo de Jó, porque foi ele que escreveu esse versículo. Mas um dos grandes exemplos na Bíblia, para mim, é o exemplo de Abraão. Abraão, lá no livro de Hebreus, ele está como o primeiro dos personagens na galeria dos heróis da fé. E Abraão, ele teve que sair da sua terra. Ele foi chamado por Deus a sair da sua terra, sair da sua parentela, sair da sua previsibilidade, do seu autocontrole, do controle sobre a situação. Uma vida com Deus é uma vida que vai nos convidar a nós sairmos do controle que nós queremos exercer do nosso caminho e da nossa trajetória. O que nós hoje buscamos enquanto sociedade, né, enquanto profissionais? Nós queremos o quê? Segurança financeira, estabilidade, saúde, satisfação naquilo que nós fazemos. Ou seja, nós queremos, em uma análise macro, ter controle sobre as situações da nossa vida. Só que uma vida com Deus é uma vida de fé e nos convida a nós abrirmos mão do controle. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Deus permitiu que acontecesse com Jó o que aconteceu, que Deus pediu para que Abraão abrisse mão do que ele tinha, que Deus chamou Josué para ser forte e corajoso porque ele tinha desafios que ele não esperava, que Deus foi com Elias e fez com que chovesse fogo e ele lá no Monte Carmelo destruísse os profetas de Baal, mas depois ele estava entrou num colapso emocional, onde ele clamou pela morte, se escondendo em uma caverna. Elias não tinha qualquer tipo de esperança, no entanto que ele clamou a morte, mostrando sinais claros de depressão, de esgotamento emocional, de cansaço. Deus permitiu. Mas todos eles tiveram a sua esperança renovada. Então, uma vida com Deus é um convite a nós abrirmos mão da segurança que nós achamos que nós temos e confiarmos em Deus. Mesmo quando nós olhamos para frente, parece que nós não temos esperança. Gente, esperança não é ter garantia, é confiar no Deus que nos chama. Eu anotei uma frase que diz assim: quem vive pela promessa de Deus precisa aprender a andar sem mapa.
sem conhecermos a nossa trajetória. E quando nós olhamos esse texto de Jó, que nos fala que as raízes, estão escondidas, isso nos traz uma verdade central, que a vida não está naquilo que é visível, a vida está na raiz. Como eu falei de Elias, que estava nessa situação de dificuldade emocional, quando ele pediu a morte, ele parecia acabado, mas ele tinha raízes de fé. Deus enviou um anjo e ele pôde então, mais uma vez constatar que Deus era com ele. Então ele foi e conseguiu cumprir o seu propósito. Deus nos convida a termos esperança. Nós olhamos e parece que tudo aquilo que nós planejamos em um determinado momento começa, porque nós fazemos uma força inicial e damos início a projetos, mas de repente aqueles projetos eles não se sustentam. Porque é como se Deus estivesse dizendo, não é para ser. E coisas que nós sequer projetamos ou fazemos força, quando Deus quer que elas aconteçam, Ele move meios que nós não imaginamos para que as coisas se concretizem. Mas quando as coisas começam a parecer que não estão dando certo, aos nossos olhos, nós tendemos a desistir, porque achamos que Deus não está conosco. É verdade ou não é verdade? Nós fazemos um projeto, começamos a fazer, aí as portas começam a se fechar, e quando as portas começam a se fechar, nós achamos que Deus não está conosco. E nós começamos a perder o quê? A esperança. Começamos a perder a esperança. Apostamos todas as fichas. Eu já usei essa expressão com a Daiane várias vezes. Daiane, vou apostar todas as fichas. Se não der certo, e às vezes não dá, nós tendemos a perder a esperança. E quando nós perdemos a esperança, é muito triste, gente. Sabe, às vezes eu falo para a Daiane, falo para a Laura lá em casa. Quando eu olho para a Laura, ela traça, por exemplo, expectativa e planos de curto prazo dentro da realidade dela. Ela chega em casa e diz, sextou. Ou seja, feriado, não tem aula. Esses são os planos dela. Botar o pijama e ficar de pijama em casa. Botar o colchão na sala. Jogar com a prima no celular. E eu me lembro, às vezes vendo ela, dos meus dias de estudante, alugar as fitas de videocassete para a gente ver filme. Passar o fim de semana, era a nossa esperança, sabe? A nossa expectativa, o curto prazo. Aí nós vamos crescendo e aí a gente tem esperança em conseguir um namorado, uma namorada. Aí a gente tem namorada, aí vem a expectativa do casamento, aí a gente casa. Depois a gente vive aquela vida dois, daqui a pouco vem a expectativa do filho, aí vem o filho. Aí daqui a pouco vem o trabalho, a vida profissional e parece que a vida se desenrolou e agora o que vem depois? Não vem mais nada. Aí a gente sucumbe no mar dos problemas da rotina e se torna natural para nós resolvermos problemas do nosso contexto, para fazermos a máquina girar. E é como se a esperança assim, fosse evaporando e nós perdemos a graça. E quando eu leio esse texto aqui de Jó, a Bíblia dizendo, há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas brotará as suas raízes, os ramos renovarão. E nós não podemos entender isso aqui como algo simplesmente natural, sabe? Mas como um agir de Deus na nossa vida, da forma e do jeito dele, que vai nos revigorar de uma forma que nós não imaginamos. E nós temos que ter esperança nisso. Quando eu olho para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai de tudo que tu construiu e que tu conseguiu até hoje e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Sai e vai. Ele não disse, tu sai daqui, porque eu vou te levar para essa cidade é melhor, esse lugar é melhor, é mais próspero, lá tu vai fazer tal coisa. Não, ele disse, sai e vai. E Abraão foi, sem saber para onde ir. Como que será que ele se sentiu?
Aí ele deu o jeito dele, levou o sobrinho dele, Ló, deu problema no meio do caminho, se separaram. E ele tinha a promessa, daqui a pouco Deus vai lá e pede o único filho dele, que era o filho da promessa. Poxa, ele tinha esperança em ter um filho, esperou 100 anos para ter um filho, quando tem um filho, Deus vai lá e pede o filho dele de novo. Então a gente na nossa vida é assim, a gente traça projetos e as coisas começam a acontecer, daqui a pouco parece que é um passo para frente e dois para trás, e as coisas parecem que não saem do lugar, e a gente forçando, empurrando, porque a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente também não sabe quando Deus vai fazer e como Ele vai fazer. A gente não sabe e não precisa saber, a gente tem que saber que Ele vai fazer e basta. E mantermos a nossa esperança. E a esperança, ela não é emoção, a esperança ela é convicção. Há uma diferença muito grande. A esperança não é emoção, não é algo que vem e vai. A esperança é uma convicção que nós precisamos ter, de que Deus vai fazer. Uma convicção mediante a fé. Olha o que Davi diz lá nos Salmos, ele não diz, por que estás abatido, ó minha alma? Sabe, às vezes a gente tem que parar na frente do espelho e olhar para a gente mesmo e dizer, por que estás abatido? Davi fazia isso, por que estás abatido, ó minha alma? Ao invés de questionar Deus e a possibilidade dele ter esperança ou não, ele tinha uma convicção tão grande de que Deus era com ele, de que iria agir através da vida dele, que ao invés de questionar Deus, ele questionava ele mesmo e a sua própria alma. Por que estás abatido, a minha alma? Por que tu estás duvidando do que Deus vai fazer? Ele perguntava a ele mesmo, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Ele dizia para ele mesmo, ô Tarso, imagina que eu sou Davi, ô Davi, por que tu está assim? Por que a tua alma está perturbada? O que está acontecendo? Por que esse medo todo? Por que essa insegurança toda? A gente pode estar, gente, cansado, a gente pode se sentir vazio muitas vezes, a gente pode estar sem força, mas nós decidimos confiar em Deus. E nós escolhemos confiar mesmo sem sentir, mesmo sem ver. Elias já tinha experimentado tantas coisas. Tinha vencido os profetas de Baal, feito fazer fogo do céu, orou para que não chovesse sobre a face da terra, depois ele orou para que chovesse de novo. Ele visitou a viúva de Sarepta e lá ele orou para que nunca mais acabasse o óleo e a farinha na casa dela, e nunca mais acabou o óleo e a farinha na casa dela. Depois ele orou e ressuscitou o filho dela de novo, voltou a ter vida. Esse homem que experimentou tantos sinais era o profeta do Senhor, viu tantas coisas acontecerem. Recebeu uma ameaça da rainha Jezabel e do rei Acabe. E ele pediu o quê? A sua morte. Caminhou o deserto afora, clamando pela morte. Eu pergunto, havia esperança em Elias, mesmo tendo experimentado tudo que ele experimentou? E ele caiu, deitou debaixo de um sicômoro no meio do deserto e pediu que Deus o matasse. De repente Deus fez o quê? Enviou um anjo e deu um pão para ele. Disse, come, tu estás cansado. Às vezes o que nós temos, a falta de esperança, é o cansaço. É a sobrecarga do nosso dia a dia. É aquele problema que insiste em permanecer e nós não conseguimos vencer. Aquele anjo alimentou Elias e com aquele pão ele caminhou muito mais tempo. Porque ele precisava cumprir ainda um propósito que Deus havia determinado sobre a sua vida. Uma árvore que foi cortada, ela é uma árvore que não tem sinais de vida, é uma árvore sem beleza, é uma árvore sem folha. É uma árvore que está ali, o seu tronco vai ser queimado, vai virar lenha. Mas ela tem uma verdade escondida, e essa verdade é, a sua raiz ainda tem vida. E nós nos sentimos assim, como árvores. E eu não posso olhar para vocês e dizer que o problema que vocês estão enfrentando, por mais simples que seja, não é nada. Todos nós temos os nossos gigantes, aquilo que para mim é algo pequeno, para vocês pode ser algo monumental, e vice-versa. Mas a verdade é que nós precisamos em Deus, e através da fé, mantermos a esperança, para que a nossa alma seja sempre estabilizada. Para que as nossas raízes
ao cheiro das águas. E o que é o cheiro das águas? Aqui não está falando que aquela raiz precisa ser encharcada, não está falando que aquela raiz precisa ser inundada de água. Aqui está falando que só um pouquinho de umidade, um cheiro de água. Provérbios vai nos dizer que a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma sedenta até o amargo é doce. Sabe o que pode ser o cheiro das águas na nossa vida? Sabe quando a gente está passando por uma situação de dificuldade, de medo, uma crise de pânico, de ansiedade? Quem aqui já teve uma crise de pânico sabe que naquele momento, quando uma pessoa diz assim, eu estou orando por ti, aquilo tem um peso enorme que no nosso contexto comum da vida cotidiana não teria. Quando nós estamos com lutas e dificuldades, o cheiro das águas pode ser uma canção que nós cantamos na igreja, pode ser o abraço, uma ligação de um amigo, o cheiro das águas, um sussurro da presença de Deus, o sopro dele suave do Espírito Santo tem capacidade de fazer com que a esperança volte a brotar mais uma vez na nossa vida e nós consigamos ir adiante. Porque Deus foi com Abraão, Deus foi com Elias, Deus restituiu a Jó, Deus foi com Josué, Deus foi com Sansão, Deus foi com Davi, Deus foi com todos eles tiveram lutas. Pedro foi cortado pelo próprio Senhor Jesus. Eu sempre uso Pedro para fazer uma distinção entre ser bom e ser bonzinho, né? Jesus nunca foi bonzinho com os seus discípulos. Jesus foi bom e Pedro é a maior prova disso. Quantas puxões de orelha Jesus deu em Pedro? Pedro negou a Jesus 3 vezes e se afastou do Senhor. Mas quando ele voltou às suas raízes, quando ele voltou, nele, em Pedro, foi fundamentada a igreja. Ele é o maior exemplo dos apóstolos para a fundamentação da igreja. Algo grandioso surgiu a partir de uma poda. Quando nós queremos que uma planta dê fruto, nós podamos. Jesus diz em João capítulo 15, eu sou a videira, vocês são os ramos. Meu pai é o agricultor e ele poda os galhos secos para que não roubem e drenem a energia, para que aqueles que estão produzindo produzam mais. A poda faz parte. Na nossa vida, quantas podas nós temos? Quantos banhos de água fria nós recebemos que levam a nossa esperança para um nível baixo, um nível raso? E nós nos tornamos quase sem esperança. E quando nós estamos sem esperança, a nossa alma fica desestabilizada, à deriva no mar das emoções. E nós precisamos trazer novamente e nos centrarmos em Deus. Vamos ler Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 9, para nós finalizarmos. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. O que ele está dizendo aqui nesse versículo 11? Vamos só analisar rapidamente. Ele está dizendo, desejamos que cada um continue mostrando até o fim o quê? A mesma diligência para a plena certeza da esperança. Ter diligência para ter esperança. Nos mostra que ter esperança não é emoção, é convicção. Ter diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Ou seja, batalharmos, sermos diligentes para mantermos a esperança, para que, ao invés de sermos indolentes, como aqueles que não fazem isso, nós
Sejamos imitadores daqueles que pela fé, ou seja, a diligência, olha só, parece simples, né? Mas não é tão simples nem tão complexo. A diligência que nós precisamos ter para mantermos a nossa esperança, ela provém da fé. Mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. O que ele está dizendo para Abraão aqui? Abraão, se eu fosse trocar em miúdos aqui, ia falar para Abraão o seguinte: Abraão, tu vai passar por problema, vais passar por dificuldade, vais perder a esperança, a paciência, parece que nada vai funcionar, mas eu estou jurando que eu vou cumprir a promessa que eu estou te fazendo. Ah, mas eu sou Deus, eu não tenho ninguém por quem jurar, eu vou jurar por mim mesmo. Abraão, eu estou jurando por mim mesmo que eu vou cumprir a promessa na tua vida, por mais difícil que pareça e por mais impossível que ela pareça de acontecer. E qual era a promessa? Versículo 14, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, versículo 15, depois de esperar, digam comigo, esperar com paciência. Esperar com paciência. Obteve Abraão a promessa. 16, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Deus quis mostrar que o seu propósito não muda, que ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Para isso, para mostrar para as pessoas que o seu propósito não muda e que ele cumpre as promessas, ele se interpôs por juramento. Para que mediante duas coisas imutáveis, ou seja, não mudam, nas quais é impossível que Deus minta. Olha só, que maravilha isso. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, ele já disse que vai fazer, já deu a promessa, ele disse que o seu propósito não muda e ele jurou por ele mesmo a respeito disso. E ele está dizendo aqui, é impossível que Deus minta, ele diz, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, e ele está falando de correr para o refúgio no sentido de fazer como Elias fez, com medo, fugiu para uma caverna. Nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Olha o que ele está dizendo. A todos nós, o escritor de Hebreus escreve aqui para a igreja, a todos nós que pensamos em lançar mão da esperança, de abandonar a esperança, de pensar que se está assim, é assim mesmo. Se eu vim até aqui e nada aconteceu, paciência. Esquecemos os planos, esquecemos os propósitos, nós que pensamos assim. Correndo para um refúgio, fugindo do propósito da responsabilidade, porque às vezes o fardo é pesado demais. Nós que pensamos assim. Ele diz, forte alento tenhamos. Por quê? Porque Deus não mente. Deus não mente. Nós que a fim de lançar a mão da esperança proposta, e ele diz, versículo 19, essa esperança a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? Deus não mente. Ele se interpôs com o juramento de que a promessa que ele entregou, ele vai cumprir. Não foi só para Josué, não foi só para Davi, não foi só para Abraão, não foi só para Jó. É para nós. Então nós que queremos lançar mão da esperança e da promessa, porque olhamos as circunstâncias que não estão de acordo com aquilo que nós pensamos, da forma que nós projetamos. Abraão projetou de um jeito, Deus fez de outro. Os discípulos projetaram de um jeito, Jesus fez de outro. Elias projetou de um jeito, Deus fez de outro. Nós projetamos de um jeito, Deus faz de outro. Agora, enquanto Ele não faz, nós esperamos, como o texto diz, com paciência e longanimidade.
O resumo é: Deus deu a promessa. Deus não mente. Esperamos com paciência e longanimidade. E quando pensamos em lançar mão da esperança que nos foi proposta, temos forte alento. Porque a esperança é a âncora da nossa alma. É o que vai manter a nossa alma estabilizada. E quando nós falamos da nossa alma precisar estabilizar, eu estou falando de um diagnóstico extremamente comum nos dias atuais. Todos nós, pelo excesso de informações, temos a nossa alma desestabilizada. Pelas notícias que vemos, pelo excesso de informações que recebemos e absorvemos. Pela quantidade de complexos e traumas que isso sugere na nossa vida. Pelas comparações que nós involuntariamente fazemos com base naquilo que nós vemos e nos sentimos apequenados pelas redes sociais, a nossa esperança vai se esvaindo. E nós nos esquecemos de quem Deus é e daquilo que Ele projetou para a nossa vida. Então o convite do Senhor para nós nessa noite é não lançarmos mão da esperança que nos foi proposta. A nossa alma pode estar sim com umas ondas, que vêm e que vão. Mas, ao cheiro das águas, essa raiz vai brotar e vai emitir nova brotação. Ao cheiro das águas.